Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times brasileiros nesse início de 2019, os times todos eles se apresentando agora em janeiro. Hoje é dia 3 de janeiro, então os times estão aí se representando para uma maratona que terão em 2019. Então vamos agora no Resenha com Magalhães fazer não é nenhuma análise, é uma visão do que a gente pensa em relação a objetivos de cada um, foco de cada um. E estamos fazendo por regiões. Nesse momento, mesmo que não tenha regiões que não tenham time, exemplo, Norte e Nordeste, eu fiz um vídeo sobre Norte e Nordeste. No Norte não tem nenhum time, mas eu estou fazendo um vídeo da região Norte e Nordeste. E vou fazer agora, nesse momento, falar rapidamente sobre os times da região Sul. Os times da região Sul. Então, vamos falar aqui rapidamente sobre Internacional, Inter de Porto Alegre. Vamos falar sobre o Grêmio, rapidamente sobre o Grêmio. Vamos falar sobre o Furacão, o Atlético Paranaense. Vamos falar sobre a Chapecoense. E vamos falar sobre o Avaí, que subiu da Série A, da Série B para a Série A. Ou seja, na região Sul, teremos 5 times representantes na elite do Campeonato Brasileiro. A região Norte e Nordeste só tem 4. Só tem 4, porque caiu o Sport e Vitória. E na região Sul, aumentou não, apesar que ficou a mesma coisa, porque o Paraná caiu, né? O Paraná caiu, então subiu o Avaí, acabou ficando 5 mesmo. Então vamos lá, rapidamente, para a gente falar sobre a região Sul, os objetivos. Bom, Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, os objetivos são os mesmos. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, que estão os 3 na Libertadores. Então tem que se ter uma preparação e um foco bem determinado no que quer. Fica muito claro que para Inter e para Atlético Paranaense, acredito eu que o foco fica em cima de uma grande Libertadores. Lógico que para o Grêmio também é. Só que o Grêmio foi campeão há 2 anos. Ano passado acabou sendo eliminado, mas foi campeão há 2 anos. Quem necessita, principalmente necessita mais até, é o Inter, de fazer uma grande Libertadores. O Atlético Paranaense, o Furacão, último campeão da Sul-Americana, não tinha título internacional, já tem um. Chega à fase de grupo direto, vai querer também fazer uma grande Libertadores. Então esses 3 times têm esses focos, além do campeonato regional. Já a Chapecoense, a Chape, não teve um ano dos melhores em 2018. A Chape tem que... Esse ano, ela está na Sul-Americana justamente por causa do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ganhou a Sul-Americana, a Chapecoense acabou entrando na Sul-Americana. Só que a Chapecoense tem que, sinceramente, com as movimentações de mercado que eu estou vendo, a Chapecoense se não se movimentar mais, até porque nenhum dos times, nem Atlético Paranaense, nem Grêmio, nem Internacional, estão iniciando o ano com o elenco fechado. Contratações para esses times foram poucas. O Grêmio está entrando aí, pegou por empréstimo o Rômulo, que era do Flamengo, contratou o goleiro do Fluminense, Júlio César, que eu, sinceramente, minha opinião, meu amigo torcedor do Grêmio, sinceramente, o Júlio César não está no mesmo nível do Groi. Não é. O Júlio César, a meu ver, chega para brigar com o Paulo Vitor. E eu penso o seguinte, nem o Paulo Vitor e nem o Júlio César
vai suprir a ausência do Groi. Para suprir a ausência do Groi, teria que ser um goleiro de um outro patamar. De um outro patamar. O Júlio César viveu um bom momento no Fluminense, salvou o Fluminense, salvou. Mas eu, particularmente, não vejo o Júlio César, aquele goleiro, para substituir à altura o Groi. Não vejo. E também não é o Paulo Vitor. Então, para mim, o Grêmio já sai perdendo em relação ao goleiro. Tá aí contratando alguns jogadores, tem jogadores saindo, movimentação, muita gente em cima do Grêmio querendo levar Kahneman, querendo levar fulano, Beltrano, mas o Grêmio está tentando se segurar para manter a espinha dorsal e trazer alguns jogadores aí que o Renato está pedindo, que o Renato gosta daqueles jogadores que não são muito badalados e ele acaba recuperando. Internacional é a mesma coisa, manter a espinha dorsal ali. Saíram alguns jogadores ali, o Damião saiu, tem proposta de outros jogadores, o Fabiano saiu, voltou pro Palmeiras, mas não sei se o Palmeiras vai ficar com ele, de repente ele retorna aí pro Inter, a gente não sabe, porque agora só ficou o Zeca por ali, ou seja, tem uma movimentação também do Inter, não está fechado. Contratações, acredito que tanto o Grêmio quanto o Inter ainda vai ter que contratar. Isso vale também para o Atlético Paranaense. Saiu jogadores, saiu o Rafael Veiga, saiu o Pablo. Escutei aí um papo, estava vendo aqui, parece que o Nicão tem proposta, não sei de onde aí, estava vendo. Ou seja, saíram jogadores e tem que se chegar a jogadores. Não se chegou os jogadores ainda numa quantidade e numa qualidade para esses três times, Atlético, Inter e Grêmio, disputarem. Eu não vou nem falar o regional, vou falar os três campeonatos mais importantes. Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Do jeito que está ainda, esses times vão ter que fazer escolhas. Vão ter que, pelo menos, em um determinado momento, abandonar um desses campeonatos. E a tendência é que se abandone o brasileiro de novo, porque senão não consegue focar na Copa do Brasil e nem na Libertadores. Porque precisa de um elenco um pouco maior para poder gerar os jogadores e não estourar o jogador no final do ano. Então, acredito que ainda tem que dar uma enxada a mais, tanto no elenco. Uma enxada não, uma qualificada e colocar jogadores para poder movimentar melhor o elenco e não forçar demais na musculatura dos jogadores. Então, Grêmio, Inter e Atlético Paranaense, o foco é Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores. Os três têm chances iguais nessas competições. Os três. Porém, se o elenco dos três não der uma encorpada, não vai ter jeito. Não vai ter como fazer igual o Palmeiras fez. O Palmeiras fez e deu certo de fazer dois times. Isso não é regra. Tá? Isso não é regra. O Palmeiras fez isso, deu certo. Deu certo no Campeonato Brasileiro. Mas ele não ganhou a Copa do Brasil e nem a Libertadores. Então ele disputou 3 campeonatos, ganhou um. Deu certo? Tá, deu certo porque pelo menos ganhou um. Mas não é receita de bolo. Tá? Mas é lógico, a gente sabe que é um campeonato muito longo, desgastante, o Brasil é muito grande, a América do Sul é muito grande, tem muitas viagens, então precisa de um elenco maior. E nem Grêmio, nem Inter e nem Atlético Paranaense inicia 2019 nessa condição. Acredito que o time vai ser formado dentro do campeonato regional, tanto para o Atlético Paranaense quanto para Inter e Grêmio. Chapecoense, como vinha a falar, tem que se remontar. Chapecoense tem que se remontar, porque o ano não foi bom. Saíram muitos jogadores, estão chegando alguns. Foco da Chapecoense esse ano. Nesse início, pelo que eu estou vendo de movimentação, o foco da Chapecoense, eu estou falando em relação às competições. Do jeito que está, fica muito difícil a Chapecoense disputar a Sul-Americana para querer pensar em título. Do jeito que está hoje, início de janeiro. Então o foco é preparar um time para, a princípio, nesse início, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro.
Esse é o foco da Chapecoense. A Chapecoense quase que cai em 2018. Então, é reforçar o time para criar fôlego e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Avaí. Deem uma olhada aqui em movimentação do Avaí. Saiu muita gente. E está chegando muita gente. Ou seja, é um time vai ser um time completamente diferente do time que subiu para a Série A. O foco do Avaí, além do campeonato regional, conseguir galgar alguma coisa, chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, chegar o mais longe possível, aonde der para o Avaí chegar, e o Avaí, no mesmo passo da Chapecoense, no mesmo passo de Fortaleza, no mesmo passo de Goiás, no mesmo passo de CSA, formar um time focado exclusivamente em permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Isso em janeiro. Eu não estou falando para você, meu amigo torcedor da Chape, nem para você, torcedor do Avaí, que eu estou menosprezando. Não é isso. É realidade. Realidade. Tá? Só que a grande vantagem que eu vejo em relação a Chapecoense e Avaí é porque o Campeonato Brasileiro, a princípio, que eu estou vendo de 2019, vai ser um campeonato muito dividido. 10 times vão brigar pelo título e 10 vão brigar para não cair. Porque alguns times ficaram mais fracos do que de 2018. Outros times se reforçaram e outros ficaram mais fracos. Ou seja, acaba nivelando tudo. Até para o time que está subindo, os 4 que subiram. Fortaleza, CSA, Goiás e o Avaí. Então esses times vão ter pela frente pelo menos uns 4 ou 5 times que continuam na Série A, mas vão estar mais ou menos no mesmo nível. Porque estão com uma dificuldade financeira muito grande, e perderam muitos jogadores e não estão conseguindo repor. Então o nível, a tendência hoje, em janeiro, é que fica muito parecido. Então, aquele papo de, os 4 times que subiram, a tendência é que não consigam permanecer e caiam de novo, para 2019 não vai funcionar. Porque todos os times que entram vão entrar numa pá de igualdade, vai ser muito dividido. Eu estou falando, 10 times, 9 a 10 times vão brigar pelo título e 9 a 10 times, 10 times, que eu estou fazendo aqui pela cabeça, vão brigar para tentar permanecer na Série A. Esse campeonato de 2019, o que eu estou vendo, vai ser bem mais desnivelado do que o de 2018. Vai ser desnivelado. Vai ter, a meu ver, vai ter uma diferença de pontuação do pessoal que está em cima com o pessoal que está embaixo muito maior do que foi em 2018. Então, meus amigos torcedores da Inter, do Grêmio, do Atlético Paranaense, do Avaí, da Chapecoense, essa foi minha análise de perspectiva para 2019. Grêmio, Inter e Atlético Paranaense, condições de brigar por todos os campeonatos. Porém, precisa melhorar o elenco, porque senão serão obrigados a abandonar um campeonato. E a tendência, como está a Copa do Brasil e Libertadores, é que a tendência é que se abandone o Campeonato Brasileiro de novo. Então, o elenco precisa melhorar. E tanto o Grêmio quanto o Inter quanto o Atlético Paranaense, pelo que eu estou vendo, vão se movimentar até o início do campeonato regional e vão se, dentro do campeonato regional ainda vai estar montando elenco, é o que está parecendo, porque não tiveram muitas contratações. E Chapecoense e Avaí é montar um time focando no Brasileirão. Usar o seu campeonato regional para montar uma base para permanecer na Série A. Essa foi minha análise. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, dê a sua opinião. E estamos aqui para a gente conversar sobre esse início de trabalho do time da região sul. Tamo junto, um grande abraço, até mais, valeu, fui, tchau!